E agora, começando o assunto de hoje. Hoje nós vamos discutir, ou vou apresentar para vocês, os princípios experimentais. O que é que o nome parece dizer para vocês? É os nomes de literatura. Exatamente. São as coisas que fundamentam o experimento. Aquilo que você tem que seguir para que seu experimento consiga representar bem a realidade, consiga trazer dados confiáveis. Tem algumas definições básicas. Primeiro, que é um tratamento. Tratamento é aquilo que você tem interesse em estudar. É uma coisa que você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, impõe externamente. Você escolhe, você tem liberdade para escolher em função dos seus interesses de pesquisa e que vai impor aquele material. Adubos, tipos ou quantidades, variedades, material genético, estirpes, bacterianas, formas de controle de doença, o que for do seu interesse científico. Tá? Você impõe isso externamente. Então é uma escolha independente sua. Você independentemente escolhe, com toda a liberdade de escolher, aqueles tratamentos que você acha que vão ser importantes. Se você tiver um tratamento somente, você está mudando alguma coisa? Então você não vai conseguir ver nenhum efeito daquilo que tem interesse, você só tem uma condição que é igual para todo mundo. O tratamento faz parte da metodologia. É uma das coisas da metodologia. Você está no pé de energia. Por exemplo, o experimento pode ser avaliar o efeito de diferentes fontes energéticas na confiabilidade de uma determinada peça de equipamento. Tá? Então você tem aquele mesmo equipamento recebendo energia solar, recebendo energia eólica, recebendo energia hidrelétrica e recebendo energia térmica. Diferentes geradores, cada um deles fornecendo energia separadamente para o mesmo equipamento. E aí vai medir características de funcionamento daquele equipamento. Ou de uma forma mais fácil, mais coerente para a energia. Você tem um motor de carro, ou um motogerador, e fornece, que trabalha com gasolina, e fornece gasolina com diferentes proporções de etanol. Vai medir uma série de coisas, consumo, potência do motor, tempo médio entre falhas. Os seus tratamentos. Sim, os seus tratamentos. Você quer ver se mudar a proporção de gasolina e etanol modifica as características de funcionamento desse motor. Na área de microbiologia, o tratamento do experimento, questão das isoladas. Os isolados são os tratamentos. Os isolados são os tratamentos. Sim. Inclusive o isolado que é não inoculado. Ele é um tratamento igual a qualquer outro. Se você não inocular, você está inoculando 10 esquímicos. Só que você tipicamente vai ter, se você tem 10 esquímicos, você vai ter, se for fixação biológica de nitrogênio, você vai ter 12 tratamentos. São as 10 esquímicos. Não inocular, para ver qual é o desempenho sem esquímico e fornecer nitrogênio mineral para ver o que acontece com aquela planta sem depender da fixação biológica de nitrogênio. Então você teria 12 tratamentos, 10 que você está fazendo, que você tem interesse naqueles 10, e 2 que vão servir, nesse caso, de controles, controle negativo, testemunha negativa. O que acontece? Se eu não colocar a bactéria, não consegue fixar nitrogênio. E se a planta não precisar da fixação biológica do nitrogênio, porque eu estou fornecendo nitrogênio já. Vamos dizer que as bactérias sejam 10 vezes melhores
do que ao não inoculado. São bactérias boas, são 10 vezes melhor do que não inoculado. Mas a planta que recebeu o nitrogênio produziu 100 vezes mais do que não inoculado. A inoculação serviu de alguma coisa? Muito pouco. Então aí você fica, normalmente ele coloca em controle positivo, situação ideal, e controle negativo, planta fodida, para poder ver a escala. Seria um cenário como aquele ali. Exatamente. É aquilo que você impõe de fora, que não está igual para todo mundo. O resto você vai querer que seja tão igual para todo mundo quanto possível. Ok? Isso é o tratamento. Depois nós temos a unidade experimental. Que diabos é uma unidade experimental? Unidade. Pode ser uma planta só, pode ser um hectare, depende. A unidade é aquilo que recebe o tratamento. É a menor coisa que recebe o tratamento. Se você inocular uma planta, adubar uma planta, aquela planta é a unidade experimental. Naquele exemplo que eu estava dando dos motores, o motor é a unidade experimental. Cada motor que estava lá no experimento é uma unidade experimental. Se está inoculando em potes, cada pote é uma unidade experimental. Agora, o que é que vai definir qual é a unidade experimental? O que é que eu estou estudando e qual é o meu interesse? Por exemplo, eu participei de 2 experimentos, 2 projetos em Cambé, na estação do Rio, sobre a mesma coisa: sistema silvopastoril, ou seja, leguminosa arbórea e capim, para ver se melhora o desempenho do capim. Em um experimento, entrava animal, mas a gente não ia medir o que acontecia com o animal, a gente queria ver o que o animal fazia com a passagem. Ok, até aqui? No outro experimento, além da gente ver o que o animal fazia com a passagem, a gente queria ver o que a passagem fazia com o animal, a produção do animal. Tá? O primeiro experimento tinha 600 metros quadrados, somente, cada passeio. O segundo experimento tinha 1 hectare. Mesmo experimento, mesmo tratamento, mas como a gente ia medir coisas diferentes, o tamanho da unidade experimental era completamente diferente. O primeiro experimento cabia dentro de uma unidade experimental do segundo. Estão entendendo a lógica? Então, dependendo do que você quer analisar, isso vai definir também a sua unidade experimental. A unidade experimental é aquilo que recebe uma unidade do experimento, a menor unidade do experimento. Aí nós temos a variável independente, que é o tratamento, porque ela independe, você escolhe ela. E a variável dependente, porque depende do tratamento. O resultado dela depende, ou pelo menos você acha que depende, do tratamento. Continuando com aqueles 2 exemplos que a gente está seguindo: consumo de combustível, tempo médio entre falhas, vida útil do motor, são coisas que você vai medir para ver o efeito que a mistura álcool-gasolina tem sobre o motor. No exemplo de bactérias inoculantes, matéria seca da planta, teor de nitrogênio, conteúdo de nitrogênio, se for risóbio, o número de nódulos, a produção da planta, são coisas que você vai medir para avaliar o efeito daquelas diferentes bactérias. São as variáveis, que a gente normalmente só chama de variáveis, chama de variáveis dependentes. Mas são as diferentes coisas que você vai medir para avaliar o efeito do tratamento. Nesse exemplo também que eu falei, a produção da planta, o ganho de peso do animal no segundo experimento, são características que a gente mede para ver para que área pura, para que área com
variável dependente é onde você mede o resultado. São as variáveis que advêm do tratamento. Que você acha que são afetadas pelo tratamento. Por isso que ela é dependente, o valor dela depende do tratamento. Se você pensar, por exemplo, em rações para peixe, certo? O consumo de ração é uma variável dependente. Você fornece diferentes rações e vê quanto o peixe consome da ração. O ganho de peso do peixe é uma variável dependente. Você está com diferentes rações e você vai ver como o peixe ganha. A qualidade da água, porque diferentes rações podem afetar a qualidade da água do seu tanque de piscicultura. Todas essas são diferentes variáveis que você vai medir. E cada variável dessa você vai fazer a análise estatística dela para ver qual o melhor tratamento. Por aí. É o tratamento. A variável independente do tratamento. Naquele exemplo do doutor, gasolina pura, gasolina com 10% de álcool, com 20% de álcool, com 30% de álcool, com 40% de álcool, até álcool puro. Seriam 11 tratamentos nesse caso. Certo? No caso das estirpes que ele falou, seriam 12 tratamentos, 10 estirpes novas, controle positivo, planta com nitrogênio, controle negativo, planta sem nitrogênio. No caso do experimento também, o segundo experimento também eram 3 tratamentos. Braquiária pura, braquiária sabiá, braquiária com milicídio. A variável independente é o seu tratamento. Porque ele independe, você escolhe ele. Eu escolhi, a equipe escolheu braquiária pura não adubada, sabiá e glicídia, mas ele poderia ter escolhido braquiária pura não adubada, sabiá, glicídia e leucena, ou leucena no lugar de uma dessas duas espécies, ou eucalipto, para pegar uma leguminosa, uma arbórea que não fosse leguminosa. Certo? Você escolhe com base no que você acha que é importante para aquilo que você quer estudar. Você tem toda a liberdade de escolher. Okay? Essa liberdade é relativa. Você tem liberdade, mas vai ter que ver se você pode fazer aquilo, se você consegue fazer aquilo. No real, às vezes, ele não é tão bonzinho assim. Então, talvez você não consiga equipamento suficiente para testar de 10 em 10%. Você só possa fazer 0, 25, 50, 75%. Você não consegue, não tem dinheiro, não tem tempo para fazer 0, 10, 20, 30, 40. Ou talvez chegue à conclusão, cara, não vou nem testar 100% de álcool, porque não faz sentido para esse equipamento, só faz sentido eu ver até 40%, você faz 0, 10, 20, 30, 40. Você vai definir com base no seu conhecimento daquele assunto. Ok? Por isso que é independente. Você escolhe ele independentemente do experimento. Você escolhe primeiro o experimento e depois. Tá ok até aqui, gente? Normalmente nós medimos muitas variáveis. Por que isso? Para poder avaliar diferentes características daquele tratamento e entender. Por exemplo, continuando com o exemplo dos motores, a gente vai medir o consumo deles, a gente vai medir a duração dele. 2 motores recebendo álcool puro, álcool recebendo gasolina pura ou gasolina com 50%, tem o mesmo consumo, geram a mesma potência, mas um falha a cada 10 horas de uso e o outro falha a cada 100 horas de uso. Só os dois combustíveis é melhor. Você só encontrou isso porque você pediu 3 variáveis. Senão pareceria que tanto faz o combustível que o consumo é igual, a potência é a mesma. Mas o tempo de falha indica que um dos combustíveis é muito melhor
do tratamento. Essa seria uma variável dependente? Dependência. E a unidade, nesse caso, aí é o chefe. A unidade aí é o motor, que está recebendo o combustível. Cada motor é uma unidade. Ah, sim. Ele recebe um combustível. Tá ok? Esse conjunto das unidades experimentais. É que forma o experimento. O conjunto das unidades experimentais forma o experimento. Pode dizer que a amostra O conjunto das unidades experimentais forma a amostra de uma possível população, que são todos os motores daquele tipo que poderiam receber esse combustível. Você está fazendo um gerador de 1 kV, a sua população são geradores na faixa de 1 kV. O que você está falando não vale para um gerador de 1 MV. Perdão, kilowatt e megawatt. Para não falar besteira demais. O que você está falando lá é para gerador pequeno. Um gerador que vai servir para manter no break de um laboratório, mas não vai servir para gerar energia para rural. Então, o seu experimento serve para esses pequenos geradores, mas não vai servir necessariamente para grandes geradores, que são outra população, tem outras características. Inclusive, dificilmente iriam usar gasolina, iriam para diesel. Ok? Até aqui. Siga em frente. Nós temos 3 princípios experimentais. E somente 3 princípios experimentais. Por quê? O que são os princípios experimentais? Princípio, início. Certo? Então são as coisas que fundamentam o experimento, como a gente falou um pouquinho atrás. Os princípios experimentais, ao fundamentarem o experimento, garantem que você vai confiar no sentido estatístico dos seus resultados. E existem para separar o acaso do tratamento. O acaso sempre vai existir, mais ou menos. Por exemplo, continuando com os nossos exemplos do dia, a diferença entre os motores individuais deve ser menor do que a diferença entre hipóteses com plano. O motor foi fabricado numa fábrica, então eles devem ser mais parecidos entre si do que planos que você está crescendo. Mas eu tenho certeza que se você pegar 50 motores, fornecer o mesmo combustível para eles e botar para funcionar, você não vai ter exatamente os mesmos 50 consumos. Eles vão ser parecidos, mas não vão ser iguais. Então existe uma variação do acaso. Como existe uma variação do acaso inerente e variável de acordo com o tipo de coisa que você está pedindo, e você acha que tem variação entre os tratamentos, você precisa separar essas duas coisas. Para poder dizer, isso aqui é acaso, isso aqui é tratamento. E agora poder comparar o efeito do tratamento. Isso é o que a gente faz em experimentação. Tudo que a gente vai ver daqui até julho é isso. Como separar bem o que é o acaso, o que é o tratamento. Nada mais, nada menos do que isso. Porque se a gente não separar, a gente não consegue saber. E aí o experimento vai dentro todo dia. Como o senhor falou que no caso dos motores, a variação, esse acaso é menor do que seria com as plantas. Sim. Só que aí, tá, a gente quer chegar no resultado
garantir, coloca 5 sementes para germinar e depois de uma semana deixa somente uma ou duas que são mais parecidas no conjunto. Então você consegue reduzir uma parte dessa variação. Você não vai eliminar a variação, mas você consegue controlar um pouco. Então, no ambiente estufa, no ambiente controlado, essa A variação vai ser menor do que no campo. Em compensação, só para parecer que não é sempre bom ir para a estufa, o ambiente produtivo é o campo. Então você precisa testar também eventualmente no campo para ver se funciona. Nem tudo que funciona no laboratório funciona na estufa, nem tudo que funciona na estufa funciona no campo. Então a gente sempre testa as coisas em etapas. Aquele tratamento que não funciona no laboratório não vai funcionar no campo. Se já não funciona no laboratório, no campo é que ele não vai funcionar bem. Então você já faz no laboratório com mais tratamentos, que você consegue controlar mais. E aí mata fora aqueles que. Pode aparecer, por exemplo, você pode fazer no laboratório, tem um gene que toda bactéria que fixa no nitrogênio tem, que é o NIFH. É um gene que codifica para a enzima que faz a fixação biológica do nitrogênio, a nitrogenase. Então eu posso pegar todas as bactérias que eu isolei e ver se tem NIFH, que é uma coisa fácil de fazer no laboratório. Relativamente fácil de fazer. Quem não tiver NIFH, eu não vou nem testar na planta, porque eu já sei que não vai fixar nitrogênio. Porque não tem código genético que faz a enzima que fixa nitrogênio, então não vai ter como fixar. Então eu posso fazer peneiras desse tipo. Eu posso pegar um motor e ver que ele tem uma alta corrosão. A descrição de material deles, ele indica que ele sofre muito de corrosão. Então eu não vou nem testar álcool alto, porque os teores mais altos de álcool trazem corrosão. Se eu já sei, pela característica do motor, que ele sofre muito com corrosão, não faz sentido eu chegar no nível de 100% de álcool puro. Eu vou danificar o motor. Então ele vai ter consumo alto, ele vai ter resistência baixa, porque eu estou fornecendo um material que não deveria estar trabalhando. Tá ok? Então você consegue eliminar tratamentos com base em fases anteriores, que podem ser o seu conhecimento da literatura ou experimentos prévios que vão mostrando, exatamente, que vão cortando até chegar naquela fase final. Tá ok até aqui? Tem 3 princípios experimentais. 2 sempre são usados: repetição, casualização. Sempre usando esses 2. O terceiro, nem sempre. O terceiro é aquele que usa quando precisa. Ok até aqui? E antes de eu passar para o próximo, o que é que vocês acham que é o princípio da repetição? Você está certa nessa definição, mas não é o ponto que eu estou querendo. Isso aí que você está falando é reprodutibilidade. Seu experimento deve poder ser reproduzido. E isso aí a gente faz basicamente pela descrição dos métodos. Os métodos devem permitir a descrição dos métodos, deve permitir que outra equipe com capacidade semelhante execute igualmente o experimento. Isso aí, você está perfeitamente correto nisso aí. Mas não é o ponto que eu estou falando com o princípio da repetição.
acaso, o efeito do acaso, e a gente espera que tenha um efeito do tratamento. Se eu medir um tratamento uma vez só, como é que eu vou separar esses dois efeitos? Não tem como. Por isso que a gente precisa fazer o mesmo tratamento algumas vezes para poder medir a variação entre as parcelas das unidades experimentais que recebem aquele tratamento, e isso é a variação do acaso, por definição. Replicada em inglês o nome é replicate. Na replicada também tem outro conceito. A replicada é uma medida, se você pegar, por exemplo, que a gente usa em português como replicada, você foi lá, pegou uma amostra do solo, misturou tudo, dividiu essa amostra do solo, depois de estar bem misturada, em duas partes, e fez uma análise de teor de fósforo das duas partes. Você esperaria que esse resultado fosse diferente? Não, porque é o mesmo material, então não tem variação do acaso. É possível que os números não sejam iguais, porque existe uma variação do método, variação metodológica. Você está titulando e vendo a mudança de cor, e viu a mudança de cor em pontos um pouquinho diferentes. Caiu uma gota mais para um lado ou para o outro, e isso vai gerar valores um pouco diferentes. Então, a replicada, como a gente chama em português, é essa medição dobrada, triplicada, da mesma coisa, para ver a variação do método. Ok, até aqui? A repetição seriam diferentes amostras de solo analisadas, porque aí vai ter uma variação do acaso entre as amostras. A repetição mede a variação do acaso. A replicada mede a variação do método. Nesse caso, a variação do acaso seria a localização e a... A localização poderia levar à variação do acaso. Certo? Então, por exemplo, tirar uma amostra aqui. Isso aqui é um campo. Se eu tirar uma amostra aqui, determinar o pH, e tirar uma outra amostra ali, para determinar o pH, não vão ser valores necessariamente iguais. Porque 10 anos atrás, estavam fazendo a calagem e deixaram o saco de calcário aqui e não ali. Então aqui ficou um calcário que caiu quando estava espalhando. O pH daqui ficou mais alto do que aquele. Ou qualquer outra coisa que. Aqueles motores, um foi montado na sexta-feira, de 6 horas da tarde, e o outro foi montado na quarta-feira de manhã. Eu tenho certeza que esse da sexta-feira, de 6 horas da tarde, vai quebrar mais do que o da quarta-feira de manhã. Variação do acaso. Teoricamente seria igual, né? Hora de saída, todo mundo está querendo se livrar já. E olha que eu dou aula na sexta-feira, às 6 horas da tarde, então eu sei como é que é. Termina as coisas ficando mais nas coxas, né? Estão entendendo a lógica? Então, a repetição mede a variação do acaso. E a réplica, ou replicada, a gente usa mais réplica em português, na verdade, mede a variação do método. Às vezes, nós precisamos de réplicas, porque aquela variável é muito variável, varia muito. Então, a gente faz a réplica para reduzir essa variabilidade metodológica. Mas sempre precisamos da repetição para poder separar o efeito do acaso e do tratamento. Tá? O efeito do tratamento é que vem no conjunto das unidades experimentais. E a variação do acaso a gente vê entre as unidades experimentais que receberam o mesmo tratamento. Ok? Quantas a gente deve fazer? Quantas repetições a gente deve fazer? Basicamente, quanto mais melhor. Se eu puder fazer 10 repetições, é melhor que fazer 9, é melhor que fazer 8, é melhor que fazer 3. Só que
estou comparando tratamentos que eu devo esperar, logicamente, grandes diferenças. Estou comparando raças de cachorro, e eu tenho cachorro pequeno, médio e grande porte. Eu preciso de mais ou menos repetições. Um voto para mais, um voto para menos. Não, eu não entendi. Você está medindo tratamentos, vamos dizer que os tratamentos sejam raça de cachorro, chihuahua, legal cultura, pastor alemão, que eu não vou dizer que é, porque todo mundo conhece, e São Bernardo que é Pitbull. São seus 3 tratamentos, tá? Chihuahua, pastor alemão, São Bernardo. Você vai medir o efeito do consumo, quantidade de ração consumida, uma medida de humor do cachorro, peso do cachorro. Você precisa de muitas repetições ou de poucas repetições para ver a diferença de um chihuahua para um pastor alemão? A diferença deles. São seus tratamentos. Você precisa de muitas ou poucas? Acho que pouco, porque é muito diferente. As diferenças são tão grandes que com poucas repetições você consegue separar o que é o efeito do acaso do que é o efeito do tratamento. Concorda? Mas agora você está fazendo um outro experimento com o cachorro também. E você quer comparar pastor alemão, Doberman e deixa eu ver uma outra raça. Rottweiler. São 3 raças com tamanho médio porte. Agora você precisa de mais ou menos repetições para ver a diferença entre elas. Mais. Com qualquer objetivo eu vou precisar de mais repetições. Ainda mais que eu peguei 3 raças que têm comportamento semelhante. Certo? O Rottweiler, pastor alemão e Doberman são raças de vigia, são raças de trabalho para o lado de segurança. Então eu preciso de mais repetições, porque as diferenças são menores. Se eu quero ver diferenças pequenas, eu tenho que ter mais repetições. Se eu quero conseguir identificar pequenas diferenças, eu preciso de mais repetições. Se eu só quero ver grandes diferenças, porque meus tratamentos vão ter grandes diferenças, eu não preciso de tantas repetições. Me dê um elefante e um boi, eu não erro nenhum dos dois. Não tem como misturar um elefante com um boi. Me dê uma vaca melora e uma vaca holandesa, aí eu já posso misturar as duas. Se for peso, se for produção de leite, eu não posso misturar as duas. Uma vai produzir 20, 30 quilos de leite, outra vai produzir 5, 6. Então, dependendo do que você esteja medindo, você pode precisar de mais ou menos repetições. Então vamos lá. Material variável, quanto mais variável, mais repetições. Quanto menos variáveis, eu posso economizar na repetição. Certo? Se eu espero grandes diferenças, eu posso ter menos repetições. Mas se eu quero encontrar pequenas diferenças, eu preciso de mais repetições. Esses aí são 2 aspectos. O terceiro aspecto, confiabilidade. Se eu aceito que vou errar mais vezes nas minhas conclusões, eu preciso de mais ou menos repetições. Menos. Se eu aceito que minhas conclusões vão ser menos firmes, eu posso diminuir o número de repetições. Se eu quero conclusões mais firmes, eu preciso de mais repetições. São as 3 coisas que definem o número de repetições que você precisa. Vamos lá. Você, quando faz o experimento, você já tem uma expectativa de resultados. Você tem função dos seus tratamentos e do que a literatura fala. E quando você faz o experimento, você já espera também ter uma noção
ver. Você esperava grandes diferenças, mas na verdade não foram tão grandes assim. Talvez você não veja porque está com imperfeições. Está fazendo sentido agora? A gente sempre trabalha com base no conhecimento prévio do assunto, que é tipicamente a literatura, ou o cabelo branco do seu orientador. Certo? Mas é conhecimento que já existe. Eu hoje não esperaria, num trabalho de melhoramento de cana, encontrar grandes diferenças. Porque todas as variedades já são muito boas. Então eu hoje, para ver diferenças entre canas, eu só espero encontrar ganho de 1%, de 0,5%. Eu não espero encontrar mais 10, 15% de ganho pelo melhoramento. Porque não tem mais como ter ganhos desse nível pelo melhoramento só. Mas se eu estiver fazendo melhoramento de fava, feijão fava, que ainda é muito pouco melhorado geneticamente. Como é pouco melhorado, eu tenho potencial para ter grandes ganhos ainda. Então, eu posso esperar diferenças maiores entre os genótipos de feijão fava do que entre os genótipos de cana. Simplesmente que a cana está sendo trabalhada desde 1500 e pouco. E o feijão fava é cultivado há muito tempo, mas não era trabalhado geneticamente para melhorar. Okay? Então eu preciso de mais repetições para cana do que para feijão fava. Porque eu tenho uma razão da literatura para esperar ganhos menores na cana do que no feijão fava. A gente faz esse conjunto de coisas. Mas aí também, por causa do acaso, a gente precisa ter uma quantidade mínima de repetição. Você tem que ter pelo menos 2, né? Senão você não consegue medir o acaso. Não seria melhor pelo menos 3, não? Porque eu acho que 2 3 é melhor que 2, mas o mínimo são 2. E às vezes é tudo que você pode fazer. Porque pra mim, 2 vezes ainda pode acontecer uma coincidência. Pode acontecer. Você está certo, pode acontecer uma coincidência ou você pode perder uma delas. Quando você tem 2, você não tem nenhuma, né? É o que se costuma falar. Mas às vezes você não tem como. Vamos dizer que você esteja fazendo um trabalho de melhoramento e tem 100 mil materiais genéticos. O melhoramento de cana daqui de Pernambuco começa com 10 milhões de materiais genéticos. No primeiro ciclo, na verdade, eles não fazem experimento, não fazem repetição nenhuma. Bota cimento para germinar e vê quem germina. Boa parte não vai nem germinar. Você só tem uma semente daquele cruzamento. Porque cada semente de uma panícula de cana é um material genético diferente. Mesma mãe e pai diferentes. Então você só tem uma semente, você consegue ter repetição. Bota todo mundo para germinar, vê quem germina. Quem não germinou já correu ali, já não podia ser o melhor material genético do mundo, mas se não germinou, não vai para caminho. E aí, próxima fase, vai no olhão. Quem é que está mais bonito aqui? Daqueles 10 milhões, passa para 100 mil, que germinaram, que estão com a cara geral boa. Aí cresce um pouquinho e bota 2 repetições só. Porque aí vão ser 200 mil plantas para olhar. E só consegue aumentar o número de repetições mais na frente. Seria o ideal ter mais? Seria, mas o ideal é muitas vezes inimigo do bom o suficiente. Tem como calcular o ideal com base. Tem como calcular o estatisticamente ideal com base na diferença que você espera, na variabilidade do material e na precisão que você tem. Tem como fazer esse cálculo. Ninguém faz. Por quê? Porque a gente não tem a informação da precisão. A melhor, a gente sabe a precisão, mas o tamanho da diferença e a variabilidade do material são informações que a gente não tem.
aí você tem tratamentos de repetição, você chega para lá. Chega para ter uma ideia geral. Como toda regra geral é sujeita a controvérsias. Novamente, partindo daquele ponto da viabilidade. Às vezes não é viável. Aquele experimento que eu falei para vocês, que cada parcela era 1 hectare, eu precisaria de no mínimo 21 hectares para fazer com 20 graus de liberdade no experimento. Não tem como. Não tem dinheiro de FACEP, CNPq e aluno suficiente para fazer um negócio desse. Não dá. O experimento tinha 9 unidades de repetição, que eram 3 repetições de 3 tratamentos. Não dá para fazer mais. É o ideal? Não. Todo mundo sabe que não é o ideal? Sim. Mas, melhor fazer subótimo do que não fazer. Certo? E aí tem outras coisas que a gente pode fazer que vão ajudar a melhorar isso aí. Entre outras coisas, fazer o experimento por mais tempo. Medir por mais tempo, que aí você consegue repetições ao longo do tempo também. A regra básica, tenta ficar com pelo menos 3 ou 4 repetições. Mas isso é uma regra básica. Às vezes a gente não consegue fazer. E às vezes 3 ou 4 repetições também não é suficiente. Se você só tem 2 tratamentos, por exemplo, 3 ou 4 repetições é muito pouco, você precisa de mais repetições. Mas se eu tenho 100 tratamentos, 2 ou 3 repetições é mais do que suficiente para ter uma boa ideia da variação do caso. A função da repetição é medir a variação do caso. Então, se eu tenho mais tratamentos, eu consigo medir a variação do caso no conjunto 2 tratamentos. E aí eu tenho uma boa confiança no tamanho da variação do caso, mesmo com 2 ou 3 repetições só. Está fazendo sentido para vocês? Tá, mas é porque é muito conceito, assim, a gente mistura, né? Entendeu? Se misturar, avise. Para ver se eu desmisturo. Porque se a gente leva muita coisa em conta. Tem. E muitas dessas coisas são coisas pragmáticas, coisas práticas. Não somente aspectos teóricos. Porque a repetição vai afetar diretamente o custo. Eu vou falar muitas vezes ao longo da disciplina de custo. Quando eu falar em custo, não estou falando somente reais. Reais, tempo, que são recursos escassos. Tanto tempo quanto reais são recursos finitos. Então tem que utilizar da melhor forma possível. Tranquilo? E aquele ponto que a gente estava falando, da repetição e da réplica. Repetição mede variação do atraso, réplica mede variação metodológica. Tranquilo? O segundo que sempre é usado é a casualização ou aleatorização. Basicamente significa um sorteio. Se eu tivesse, por exemplo, diferentes estilos de treinamento, para corrida ou para levantar peso, certo? E tivesse uma turma de alunos e alunas que eu fosse aplicar esses tratamentos, e eu só colocasse os homens para fazer um treinamento e as mulheres para fazer outro, eu conseguiria separar o efeito do tratamento do efeito do sexo? Não teria como separar esse dois. Por quê? Porque eu tomei a decisão errada enquanto pesquisador, que fez com que um tratamento ficasse sempre em uma condição, ou mais vezes em uma condição, e o outro ficasse mais vezes na outra condição. Mas se eu sorteasse no geral, ao longo de um grande número de pessoas, o provável não era que mais
experiência do aluno na disciplina de estatística, do efeito tipo de prova. Que é para mandar os dois focar vendo aquela prova pela primeira vez? Os dois grupos não estão vendo aquela prova pela primeira vez. Os dois grupos vão estar vendo aquela prova pela primeira vez. Mas os alunos que estão repetindo a disciplina, estão vendo mais, já viram a disciplina mais de uma vez. Então, bom, tiveram pelo menos uma vez antes um aproveitamento baixo da disciplina. Não conseguiram passar. Então, isso pode afetar o desempenho deles na prova, mesmo que seja a primeira vez que estão vendo aquele tipo de prova. Há uma razão para esperar um desempenho acadêmico menor na disciplina daqueles que estão fazendo pela segunda vez a disciplina. Bom, João. Não digo menor para os que já viram. Sim. Mas em tese, aqueles que já viram, Por que eles estão vendo de novo? porque não conseguiram. Não, mas que era quando eles vão ter algum dado ali, né? Comparado com quem está vendo primeiro. Pensem no mundo real. Os alunos que têm mais dificuldade para passar no assunto. Nas disciplinas que vocês já viram no ensino médio, são alunos que têm um desempenho bom na disciplina de um modo geral, quando vem pela segunda vez ou pela terceira vez. Certo? Não quer dizer que o aluno esteja condenado a sempre ter um baixo desempenho. Às vezes acontece você repetir uma disciplina por problemas externos. Certo? Você teve uma doença, teve um problema de saúde na família, teve um problema financeiro que acabou com você num determinado semestre e no outro semestre você tem um desempenho maravilhoso. Isso pode acontecer. Mas não é o mais comum. O mais comum é você, principalmente quando é o mesmo professor. Você não bateu com o estilo do professor assim, ou não gosta daquele assunto, tem dificuldade com aquele assunto por alguma razão qualquer. E esse problema vai tender a se repetir ao longo do tempo. E é por isso que é importante, se você tiver dificuldade na disciplina com um professor, tentar ver se indo para outro professor resolve, porque pode ser simplesmente que você não, o seu problema não seja com estatística experimental, o seu problema seja com marketing. É uma coisa que acontece, não bate com o estilo de ensinar do professor. E aí você, se tiver que fazer estatística experimental de novo, tenta evitar mais. Tenta ver se com o Wilson, que é o outro professor da disciplina, a coisa, o santo bate mais. E vice-versa, lógico. Se deu mal com isso, tenta ver comigo para ver se é questão do estilo, o estilo de ensino, o estilo de avaliação. Mas de qualquer modo, voltando ao ponto que eu queria dizer, se eu direciono a aplicação dos tratamentos, eu não consigo separar mais o efeito desse direcionamento do efeito do acaso. E ao não direcionar, ao não separar mais, eu não consigo medir bem a variação da causa. Está fazendo sentido? Então vamos pegar mais um exemplo. Cadeiras. Tem cadeiras aqui na sala que tem um preguinho que fica incomodando durante a prova. Ok? Estão espalhadas na sala. Não é desempenho prévio, não é sexo, não é nada. Cadeira. Cadeira ruim de fazer. Se ao distribuir as provas, a prova tipo A cair mais vezes nas cadeiras do prego do que a prova tipo B. Está coerente o cenário? Você esperaria qual prova deu uma média mais alta? A ou B? B. Mas é porque a tipo B é mais fácil?
condição a B cair nas cadeiras que incomodam menos o aluno e, portanto, o aluno tem um desempenho melhor na prova. Você fazer a prova com o prego enfiado na sua região inferior não é muito agradável. Mas se eu fizer um sorteio, o que é que deve acontecer com as provas? Eu estou fazendo sorteio, elas ficam distribuídas aleatoriamente. Mas o que é que a gente espera que aconteça se a gente fizer um sorteio? Caia mais ou menos o mesmo número com prego e sem prego. Faz sentido? Ah, sim. No caso, o primeiro exemplo seria direcionar propositalmente. Direcionar propositalmente ou não propositalmente, mas acontecer de ficar. E um sorteio bem feito deveria garantir que ficasse mais ou menos o mesmo número com a pessoa com o prego no traseiro ou sem o prego no traseiro. Então a diferença entre as provas deixa de ser fortemente afetada pela condição da cadeira. Porque eu sorteei, eu casualizei. Está fazendo sentido agora? Sempre fazemos. Porque a casualização é que vai garantir a independência entre o tratamento e o acaso. Como qualquer tratamento tem a mesma chance de ficar em qualquer unidade experimental, as duas coisas vão ser separadas. O efeito do tratamento fica separado do efeito do acaso. E agora eu posso comparar adequadamente o tratamento com o acaso. E como é que a gente faz o sorteio? De qualquer forma honesta que você queira fazer. Se eu tenho mais do que 6 tratamentos, jogar dados é uma forma honesta? Sim, mais de 6. Por que não? Mas eu poderia usar 2 dados. Continua não ser honesto, mas por que não é honesto? Com 2 dados, quais são os números mais prováveis de acontecer? O número mais provável de acontecer? Cada dado vai ser de 1 a 6. Sim, qual é a soma mais provável de acontecer? 2 dados. É mais provável acontecer 2, 12 ou 10? Ou 8? 8 e 10. Por quê? 8 e 10 pode ser 2 e 6. 3 e 5, 4 e 4. Então tem 6 combinações que vão dar 8. Mas só tem uma combinação que dá 2 ou 12. 2 só é 2, 1 e 1. E 12 só é 6 e 6. Então o 8, o tratamento 8, vai ser sorteado antes, provavelmente, do que o 2 ou 12. Então não é um sistema honesto, porque um tratamento irá acontecer antes. Mas se forem 6 tratamentos, jogar um dado é honesto, admitindo que o dado seja honesto, né? Admitindo que não é um dado viciado. Cara ou coroa, é honesto para 2 tratamentos? Sim. Para 2 tratamentos, cara ou coroa, sistema honesto. Aquele jogo de bingo que você encontra em loja de qualquer loja de coisa barata, é honesto? É. Usar o número da loteria é honesto? Todos os números têm a mesma chance de acontecer na Mega Sena, por exemplo. Todos eles sim. Se você quiser ficar rico, jogue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda semana. Eventualmente vai sair esse número. E quando sair, só vai sair para você, porque ninguém mais joga. Então você leva o valor sozinho. Pode ser
ser que você precise levar um pouquinho de tempo para isso, tipo uns 1000 anos. Certo? Mas isso é um detalhe. Ok? Qualquer sistema honesto. O Excel tem uma função, o Excel de qualquer planilha tem uma função excepcional para isso. Igual aleatório. Igual aleatório, abre e fecha parede. Nas fórmulas. Isso aí vai gerar um número aleatório entre 0 e 1. Não é completamente aleatório, o pessoal de ciência de informação diz que não é aleatório, é pseudo-aleatório, mas tá bom que chega. Para ser aleatório nem precisaria de usar dados cósmicos, tem mais variáveis cósmicas que são realmente aleatórias, mas não precisa chegar nesse nível. Hã? Não, você vai dizer que tem umas variáveis aleatórias que você usa para isso. O pessoal que realmente precisa de dados aleatórios, por exemplo, umas firmazinhas pouco conhecidas, tipo CIA, FSD, MI5, os pessoalzinhos assim, barra leve, usa para criptografia. Bancos usam esses dados realmente aleatórios para criptografia. Mas para a gente, você disse não, pode usar Excel mesmo, já está bom demais. O nosso nível de aleatoriedade do Excel já mais que suficiente. O Excel ou a planilha do Google, qualquer um desses. No Excel, o nome da função é igual aleatório, com acento. Abre e fecha parênteses, aí tem que olhar nos outros qual é a função, mas todos eles vão. Ok? Isso aí você faz antes do experimento, tá? Quando está planejando o experimento, você já faz o sorteio. Não é para fazer depois que começa o experimento. Dois princípios experimentais até agora: repetição e visualização. Os dois sempre são usados. Experimento isolado, como é que eu faria se era para escolhi 10 isolados de folhas diferentes? Você tem 12 isolados. 12 isolados. Não é isso? 10 mais 2. Ou 8 mais 2, se você preferir. Você tem lá os seus isolados. Cada um deles vai receber um número. De 1 a 12. E você tem 3 repetições. 36 unidades experimentais. Você vai para o Excel aleatório e lista, por exemplo, uma caneta que dê para ser vista. Copia até a linha 36. Tranquilo? Liga essas duas e manda ordenar por essa coluna. Você tinha 36 números aleatórios. E manda o Excel classificar, crescente ou decrescente, as duas colunas pelo número aleatório. Tá ok até aqui? Esses números vão estar organizados. Os tratamentos vão estar organizados assim no final. Vai estar o rock do louro do problema mental. Eles vão estar misturados, não vão? Porque eles foram organizados em função de números que, por definição, são aleatórios. A primeira unidade experimental vai receber o tratamento que tiver aqui, a segunda unidade experimental vai receber esse, a terceira unidade experimental vai receber esse, e a 36ª vai receber o que fica aqui.
fazer? Você pega um bingo com números de 1 a 36. Ok? Só é para garantir que eles não ficam com uma ordem. Eles estão distribuídos ao acaso entre as 36 unidades experimentais. Usando a função aleatória, ou pegando o bingo, deixando 36 bolas, porque são as 36 unidades experimentais, gira, tira a bola, T1 vai receber a bola tal. Essa segunda unidade T1 vai receber a bola tal. Seriam as plantas. Tem lá a caracterização, 36 pontos. Faz o sorteio no início. O T1 vai ficar nos potes 5, 15 e 30. Então você vai a porta 5, 15 e 30 e coloca o T1. Ok? Aí como você vai dizer quais são os potes que ele vai ficar? Pode ser pelo aleatório, pode ser por bingo, pode ser número da Mega Sena. Certo? Os últimos 10 sorteios da Mega Sena. Que aí você tem 60 números. Você define como você vai fazer. Eu acho mais fácil. Mas qualquer sistema que seja honesto. Quando é desonesto, quer dizer que tem a mesma chance para todo mundo. Por exemplo, aquele sistema clássico de amigo secreto ou de inimigo secreto. Escreve o nome, coloca no papel, escreve o nome no papel, não, lógico, e coloca dentro do saquinho e vai tirar. É um sistema honesto? É? E se os papéis tiverem de tamanho diferente? Mas se tiver. Se você pegar, normalmente a gente não pega um pedaço de papel e escreve de qualquer jeito, fica papel maior, papel menor. Você falou, seria a chance do papel ser escolhido. A chance, quando eu estou dizendo honesto, é a chance, quem tiver deixado o papel maior, por exemplo, vai ter uma chance maior de sair do dedo. A pessoa enfia a mão e é mais fácil pegar um papel grande. É só seguir um critério, padronizar. Patronizar. E aí o patronizar envolve o tamanho, envolve a dobra. Ele pode ser um sistema honesto. Não deixa de E é um sistema honesto que chega para a função de um amigo secreto. Para a função do amigo secreto, alguém tem uma chance de sair um pouquinho antes ou um pouquinho depois do outro. Não quer dizer que vai ganhar um presente bom ou um presente ruim, em função dessa posição. Mas para uma coisa que você precisa ter muito cuidado é que você padroniza o papel. Que aí o papel, beleza, que imprime, que aí fica e corta todo mundo do mesmo tamanho e dobra do mesmo jeito. Ou não dobra. Essa semana passada, sexta-feira, eu abri a caixa de eleição de solos, da coordenação de solos. E esse ano foi voto no papel. Os papéis eram mais ou menos do mesmo tamanho, que foram impressos. Mas tinha desse tamanhozinho, de tanto que a pessoa dobrou, a folha estava inteira. Não era sorteio, cada um dobrou como queria. Mas estou dizendo só que faria muito se eu estivesse tentando tirar na mão, ia ter uns que ia demorar mais para sair. O ponto é, sorteio honesto. E quando a gente diz honesto, a gente não está falando que a pessoa seja desonesta. Que seja um critério que garanta que todo mundo tenha a mesma chance de sair em qualquer momento. Ok? Segundo princípio experimental, nós vamos para o terceiro princípio experimental, que é o controle local. Não é o controle do local. Não misture Jesus com cuscuz. Controle local, o controle do local você sempre vai fazer. Ou seja, você sempre vai tentar fazer com que o seu experimento tenha as condições mais homogêneas possível.
você, pesquisador, consegue reconhecer antes do experimento, porque você tem alguma razão para achar que ela afeta. Vamos voltar para aquele exemplo que eu falei das formas de treinamento físico. Eu, pesquisador, devo achar que o sexo da pessoa, da unidade experimental, afeta a resposta a treinamentos de força ou de corrida? Sim. É biologia. O homem produz mais testosterona e com isso tem mais desenvolvimento muscular. Isso aqui não é pura e simplesmente biologia. Então, o mesmo treinamento de força em homens e mulheres deverá ter uma resposta maior dos homens, simplesmente quem produz mais testosterona que vocês. E testosterona está ligada, além de características faciais, ondivas, etc., está ligada também com essa músculo. É inevitável. Se eu tenho um grupo misto, outra coisa, homens e mulheres, a gente já viu. Jovens e velhos, vocês e eu. Quem deve responder mais a um treinamento físico? Vocês ou não? Vocês. O metabolismo de vocês está muito mais avançado, muito mais rápido do que o meu metabolismo. Eu já tenho 58. Já tem impacto e desgaste. Vocês podem fazer coisas que eu não posso. Eu já não tenho ministro mais velho. Eu sou eu dois. Então tem coisas que eu faço que quando me mandam fazer porcaria do marinheiro, eu só faço marinheiro com o joelho no chão. Mas não terminar de lascar o pau do joelho. Certo? Desgaste de idade. Então se eu tenho um grupo de cobaias para esse meu experimento de métodos de treinamento que envolvem homens e mulheres, jovens e velhos, eu devo fazer o sorteio geral ou devo restringir um pouquinho o sorteio? Restringir, para garantir que cada método bata o mesmo número de homens e mulheres e de jovens e velhos. Isso é o controle local. Eu, pesquisador, reconheci que aquele meu material experimental, as vítimas que iam fazer o treinamento, tem uma diferença que é do ambiente. Isso não é uma diferença do tratamento, é do ambiente, mas que não é do acaso. A diferença de homem para mulher quanto a treinamento físico não é uma diferença do acaso. A diferença de jovem para velho quanto a treinamento físico não é uma diferença do acaso. Essas coisas teriam importância, sexo e idade, teriam importância numa medição de desempenho acadêmico? Não. O desempenho acadêmico dos meus alunos não é afetado pelo sexo, nem é afetado pela idade. É afetado pelo time que torce. O torcedor do esporte costuma se sair melhor do que o torcedor do nada, ou do santo. E só para fim da gravação, lógico que eu estou brincando, tá? De garantir que sai da gravação confirmando que é brincadeira. Certo? Isso aí é uma coisa que, essa mesma coisa que era importante no treinamento físico, não tem importância nenhuma no desempenho acadêmico. Então, você olha o que vai ser importante no seu trabalho e tenta controlar para garantir que todo mundo tem as mesmas condições. Quer dizer que eu não faço o sorteio? Não, eu faço o sorteio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego minha massa de pessoas que vai trabalhar e divido. Homem velho, homem novo, mulher mais experiente, eu falo mulher velha, e mulher menos experiente. E agora, dentro do grupo dos homens mais experientes, eu faço sorteio. Então, o mesmo número de homens mais experientes vai fazer um treinamento e o outro. Dividir em função de coisas que eu tenho razões para achar que vão afetar a resposta, e além dentro eu garantir que tem o mesmo número de tratamentos. Cada tratamento tem o mesmo número de pessoas. Isso é o princípio do controle local. Nem sempre fazemos. Por quê? Se eu só tivesse homem novo,
esse impedimento, às vezes a gente não tem grau de liberdade para gastar. Mas tem outra situação. Se eu só tivesse um homem da mesma faixa etária, eu precisaria fazer isso? A gente faz quando precisa, quando reconhece que tem alguma coisa ali que, obviamente, para o meu tipo de material, para o meu tipo de trabalho, vai afetar. Eu tenho só homens na casa dos 20 aos 30, mas eu tenho uns com sobrepeso visível, certo? E tem uma turma que é rato de academia, aparentemente rato de academia. Então, agora já é uma coisa, sexo não afeta mais, idade não afeta mais, mas o rato de academia vai responder melhor ao treino do que quem está 2 vezes acima do peso. Se não souber, não faça. A gente faz o controle local quando a gente tem uma razão para achar que afeta. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo acadêmico, vocês sabem. Alguma turma de alguma disciplina em algum canto do mundo é homogênea quanto a desempenho acadêmico? Não, nunca é. No final do semestre eu vou saber os alunos com melhor desempenho e pior desempenho. Pô, no primeiro dia de aula, você sabe, como professor, que os alunos têm desempenho diferente. Você sabe isso. Mas você consegue dizer qual é o aluno, você consegue dizer com relação aos seus colegas, quem é aquele aluno que você vai querer dar uma olhadinha na prova para confirmar se fez tudo certo. E aquele que é, se você der uma olhadinha na prova e tiver uma resposta, você vai para outra resposta que você sabe que é mais seguro. Você sabe. Vai descobrir isso ao longo do semestre. Então, eu sei que é heterogêneo. Eu sei que se for aplicar tipos de prova, eu vou ter uma variação entre os alunos. Simplesmente porque tem diferença de desempenho acadêmico naquela disciplina. E com detalhe aqui, eu estou falando de desempenho acadêmico, não estou falando de inteligência, não estou falando nada disso, estou falando de desempenho acadêmico, são duas coisas separadas. Só para deixar bem claro que eu sei que são coisas diferentes. Certo? Me avisa. Tá ok até aqui? Eu sei que são diferentes, mas eu não tenho ideia de como são diferentes. Então, eu vou olhar o quê? O sexo, a idade, a cor da cara, qual time que torce, nada disso afeta o desempenho acadêmico. Pode vir todo mundo camisa do Santos, eu vou saber que a turma vai ter um desempenho bom, não. Sei que é uma turma com péssimo gosto, mas isso é outra história. É uma turma de masoquista, gosta de sofrer. Isso aí eu sei. Se bem que depois do ano passado, não posso falar não. Tá ok, gente? Então, se eu não consigo identificar essa diferença, eu não tento controlar. Porque vai fazer mais mal do que eu vou gastar a liberdade sem ganhar nada disso. Ok? E aqui nós temos alguns cenários para vocês verem. Eu preciso usar essa área toda do experimento. Não adianta dizer, faz só uma parte. Eu preciso usar a área toda. Como é que eu monto esse experimento? Os tratamentos vão estar no sentido horizontal ou vertical da foto? Está falando vertical e está mostrando horizontal. Qual dos dois? Eu pensei uma coisa ou outra. Você está falando vertical
Um grupo vai ser esse aqui, né? Dentro do grupo eu vou ter todos os ambientes, não vou? Então não pode acontecer de um tratamento cair mais aqui do que aqui. Se eu estou fazendo sorteio dentro desse grupo. E se eu fizer assim? Não estou sendo desonesto não. Eu vou fazer um sorteio aqui. Todos os tratamentos vão cair na vaza. Eu separei, controlei o ambiente. Então tem a vaza. Todos os tratamentos na vaza. Sorteados. Vou usar. Todos os tratamentos na parte baixa da ladeira. Todos os tratamentos na parte alta da ladeira. E todos os tratamentos na chão. Um sorteio aqui, outro aqui e outro aqui. Mas agora eu garanti que todo mundo está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Vamos lá. Ok? Chã, vaza. Isso aqui é sorteio, tá? Não estou sorteando, mas estou fazendo sorteio. Foi sorteio. Admitam que eu sorteei aqui. A diferença entre os ambientes deve afetar agora a diferença entre os tratamentos? A chão tem todos os tratamentos, não tem? A várzea tem todos os tratamentos também. A mesma coisa para as duas posições na ladeira. Então a diferença entre a várzea e a chão não afeta mais a diferença entre T1 e T2. Porque T1, T2 e T3 são os quatro níveis. A função do controle local é tirar essa diferença que eu reconheço como engenheiro agrônomo, ou você reconhece como estudante de agronomia, da diferença entre os tratamentos. Se fosse na horizontal, poderia acontecer, não necessariamente aconteceria, mas poderia acontecer isso aqui. Simplesmente porque na verdade o T3 pegou a condição melhor do T1. No sorteio teria a mesma chance disso acontecer do que isso acontecer. Se acontecesse no sorteio isso aqui, beleza, não tinha afetado. Mas você não tinha como garantir, e agora você garante. Melhorou agora? Mas aí também depende se a gente escolher se vai ser vertical ou horizontal, com tudo que tem o sorteio. Não, porque o sorteio que fiz aqui, como eu escolhi nesse caminho, o sorteio levou a ter, ou no sorteio aconteceu de ter, melhor dizendo. Tá? No sorteio aconteceu de eu favorecer um tratamento. E dessa forma eu não consigo favorecer um tratamento no sorteio. Você está querendo evitar a chance de acontecer. Se necessário. Ou seja, se você identificar que existe essa variação no ambiente. Se você não identificar que existe essa variação no ambiente, não usa. Exatamente. Ou seja, se você identificar que existe uma variação no ambiente que não é devido ao acaso, ser ladeira, você vaza, você chama, não é acaso.
Ah, mas eu deveria usar somente uma dessas áreas para fazer o experimento. Deveria. Seria muito melhor fazer o experimento só na base, mas às vezes não é o que é. Sabe? Pode ser também você queira ter conclusões mais gerais utilizando ambientes diferentes. Ok? Nessa casa de vegetação da rural, em que você tem as faixas de temperatura agradabilíssimas, de infernal a muito quente. Infernal, muito quente e quente. Não, mas tem diferença. É infernal não é todo, mas tem. Lembra daqueles 7 círculos do inferno de Dante? A nossa vegetação tem diferença no inferno. Mas concordo. Ainda mais com a temperatura que está fazendo atualmente. E aí, como é que eu faço sorteio? Como? Eu devo levar isso aí em consideração? Ou esqueço? É tudo tão quente que eu esqueço. Eu sou palmeiras. Eu ia dizer, primeiramente, que eu poderia fazer um sorteio indefinida, né? Como você falou, essa era tão quente assim, essa diferença tão grande, eu fiquei pensando. Eu já fiz um experimento, eu não, meus alunos fizeram um experimento grande numa das casas de redação da gente. Com Jacobis. Olhando do meio da casa de vegetação para a beirada. As plantas fazem isso. Você olhar a foto e você vê as plantas mais altas para o meio e as mais baixas junto da parede da casa de vegetação. Por causa da temperatura. Não é porque elas estavam batendo no teto, estavam sendo deitadas. Tinha a margem de plantação, você via. Cara. Eu faria o sorteio. Todo mundo no inferno, todo mundo no purgatório, e todo mundo no purgatório menos 15. Porque aí a diferença de temperatura não afetaria. Aí como é que a temperatura vai afetar? Além do próprio efeito da temperatura propriamente dita. Ninguém vai colocar água mais vezes nas plantas perto do. Vai colocar água uma vez por dia, 2 vezes por dia. Então aquelas plantas mais perto da beirada, que estão mais quentes, estão evaporando mais. E terminam passando mais tempo com menos água do que as plantas que estão um pouquinho menos quentes. No caso, teria que ter um exemplar, Eu teria que ter repetições. repetições. Se eu tiver 3 repetições, uma repetição de cada tratamento aqui, aqui e aqui. Certo? De modo que a diferença de infernal muito quente e quente não afete a diferença entre os tratamentos. Ah, era melhor ter ar-condicionado na casa de vegetação. Eu tenho certeza que meus alunos achariam. Certeza absoluta que eles adorariam que eu colocasse ar-condicionado na casa de vegetação. Eu não estou conseguindo manter ar-condicionado na minha sala para eles, quanto mais na casa de vegetação. Tranquilo, gente? Mais um cenário. E agora? Linhas, colunas ou outro formato? Desse palpite.
todo mundo na navaleira, todo mundo na braquiária e todo mundo no colonial. Não interessa a forma. O que interessa é que ele controla uma variação que eu, agrônomo, reconheço que existe na área antes do meu experimento. Eu, agrônomo. Não interessa se é linha, coluna, quadrado, retângulo. O que eu quero é reduzir ao máximo a variação entre as áreas. O meu controle local deve ser o mais homogêneo possível dentro dele, não entre eles. E quando eu torno o mais homogêneo possível dentro, eu torno o mais diferente possível entre. Vamos dar para aquele primeiro exemplo dos homens e mulheres e velhos e novos. Eu tinha lá 4 grupos. Quando eu pego os homens jovens, não é que eles sejam iguais, mas eles são mais parecidos possível entre si do que com as mulheres jovens, as mulheres mais experientes e os homens mais experientes, concorda? Então eu tirei o máximo da variação que eu conseguia ao alocar simultaneamente por idade do sexo. Eu não tirei toda a variação, existe variação no caso. Mas reduzir o que eu podia reduzir. O objetivo não é aumentar a diferença entre os grupos. Isso é uma consequência. O objetivo é diminuir a diferença dentro do grupo. Quando eu diminuo a diferença dentro, automaticamente eu aumento a diferença entre. Mas o objetivo não é aumentar a diferença entre. Isso é uma consequência de diminuir dentro. Ok? Alguns outros exemplos do controle local e algum slide. Prometo. Você não consegue fazer o experimento todo de uma vez só. Porque não tem espaço, não tem material. Então você faz uma rodada, depois faz outra, depois faz outra. Essas rodadas não vão ser iguais entre si. Aquele exemplo dos motores que a gente pensou. Você não tem motor suficiente para todas as repetições. Então faz uma rodada e os 4 tratamentos, os 5 tratamentos. Tem 5 motores, faz os 5 tratamentos. Termina de medir tudo, faz outro sorteio e faz os 5 de novo. E depois faz os 5 de novo, depois faz os 5 de novo. Ao longo do tempo. No primeiro experimento, a temperatura ambiente era de 30 graus. No segundo experimento, a temperatura ambiente era de 35 graus. E temperatura afeta o desempenho. Mas como todos os combustíveis estão sendo testados a 30 e a 35, a diferença entre 30 e 35 não afeta a diferença entre os combustíveis. Você tem avaliadores que mudam muito o resultado. Você está fazendo um método que envolve, por exemplo, a variação de cor. Vocês fizeram prática de química, né? Aquelas benditas colorimetrias que você vai pingando titulação. Eu tenho certeza que as RPS que têm uma visão melhor conseguiam detectar a mudança de cor antes que os outros. Isso é clássico. Para a gente rosa é tudo a mesma coisa. Vocês têm 50 tons diferentes de rosa. Rosa pink, rosa salmão, rosa choque. Para que é tudo a mesma coisa. A coordenação visual não chega para diferenciar rosa salmão do rosa bebê, não vai. Ok? Isso aí pode afetar o resultado. Então o que é que eu faço? Garanto que ou a mesma pessoa faz tudo, ou se não for possível a mesma pessoa fazer tudo, faz pelo menos o mesmo número de repetições de cada tratamento. Então a diferença que houver entre os tratamentos não é porque Mário mão de ferro e você estava fazendo um tratamento enquanto Sebastiana, que não consegue cair meia gota de cada vez e tem a vista que na hora que a cor pensa em mudar, está fazendo outro tratamento. Peso, raça, idade, qualquer característica dos animais no início
formação, idade, peso, altura, sexo, qualquer coisa que afete, como aquele exemplo que eu usei nos treinamentos. Qualquer coisa que introduza uma variação que você consiga reconhecer antes do experimento, que é potencialmente importante. Ok? E antes que vocês tenham um ataque cardíaco,